Para a gente encerrar, então, a nossa rodada de apresentações, eu convido o Fernando Furtado Veloso, da Assessoria Agropecuária, que é responsável justamente pela coordenação técnica do Lance Rural, leilões certificados, para que ele faça uma explanação sobre a experiência do Lance Rural aqui no Brasil, como é que funciona. A palavra é sua. Bom, o propósito da minha apresentação é trazer informações aí mais práticas do histórico do que a gente vem fazendo em relação a esse projeto chamado Lance Rural Leilões Certificados e depois a gente passar diretamente aqui a parte de perguntas, né? Então, antes até de entrar nesse cenário, é de conhecimento nosso aqui do produtor gaúcho, das empresas leiloeiras, do próprio canal rural, do tempo que já existe esse histórico de leilões certificados em outros países e que ele poderia ser um modelo a ser replicado aqui, trabalhado aqui. Então, é o que está se tentando fazer. Nós já fizemos 2 leilões, faremos o 3º amanhã aqui na Expo Inter, já temos programado 5 até o final do ano, até o número 5. Então, a ideia é trazer um pouco de informação sobre isso. Qual é o cenário em relação aos leilões, vamos dizer, presenciais e virtuais? Ele é uma atividade de domínio do canal rural, ou seja, transmitir leilões é uma atividade já de rotina do dia a dia do canal rural e de conhecimento dos pecuaristas. Fazer tanto leilões presenciais quanto virtuais. Os leilões tradicionais, que nós todos conhecemos, que ocorrem aí nos sindicatos rurais ou nas praças particulares, têm a sua importância, porém hoje, vamos dizer assim, eles acabam trazendo para o produto pouca diferenciação e pouca segmentação desse produto, né? Normalmente eles são leilões que têm pouca antecedência na informação, no tipo de produto que é vendido, e com isso pode-se ou alcança-se aí pouca diferenciação e pouca segmentação. E os leilões certificados buscam, vamos dizer, aproveitar o que tem de melhor do leilão presencial, alcançando diferenciação, valorização através da informação e através das garantias que a certificação permite. Nos Estados Unidos é uma realidade bem antiga, aqui em Texas, em Fort Worth, onde existe uma empresa muito antiga que é a Superior Livestock, e essa empresa atua desde 87 com 380 representantes ou empresas conveniadas e com a comercialização de mais de 2 milhões de bovinos por ano. Então, você veja que uma empresa americana comercializa todo o nosso abate gaúcho, né? Aqui é a página deles. Hoje eles têm uma rotina muito grande de leilões. O período que atuei aí junto ao frigorífico Minerva, tive oportunidade de algumas reuniões lá na Superior e, para minha surpresa, eles estavam preparando um leilão que teria 200 mil bovinos, ia ser um leilão de 4 dias, e isso já hoje é realidade, é rotina nos Estados Unidos, né? Da mesma forma que o Uruguai é um modelo no sentido de informar o máximo possível referente àquele composição do lote e também tentar buscar diferenciação além da informação do lote com programas de valor agregado, né? O americano chama o added value, que seriam certificações ainda complementares àquela do lote que já é feita em relação à sanidade, em relação à genética, se é produto orgânico, com hormônio, sem hormônio, natural, etc. Então, além já do que a gente faz e que o Uruguai faz, os Estados Unidos já avançou para programas de valor agregado de certificações complementares. O Uruguai, aqui o Pablo nos trouxe um muito bom resumo aqui do histórico do que é feito lá, pelas empresas que eles têm, que são principalmente as 3 essas comentadas. É um modelo já consolidado também com mais de 10 anos, né? Então, aqui algumas imagens aí do trabalho lá da empresa Lote 21, que é a empresa que o Pablo é um dos diretores e que tem sido uma referência. A gente foi buscar, através da informação hoje de internet, a informação toda que é disponível, que é uma virtude desse tipo de negócio, que ele disponibiliza muita informação para construir o nosso modelo de trabalho. E se nós avaliarmos o resumo dos leilões das 3 empresas do Uruguai, vocês veem que são leilões que têm volume de gado, leilões com 5 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil animais. Elas somam as 3, em 2013, mais de 350 mil animais comercializados sob esse modelo, o que é uma perspectiva muito positiva para nós, considerando que o Uruguai tem um rebanho muito similar ao nosso em tamanho, o nosso estado tem uma dimensão muito parecida, um sistema de produção muito próximo, ou seja, a gente almejar números similares é muito realista, né? Nós temos é que conseguir fazer o que eles fizeram. Nós estamos indo para o leilão 3,
e a empresa do Pablo, por exemplo, está indo para o leilão 90 agora, no próximo mês. Realizou 89 nessa semana. E outras empresas já superaram lá o leilão 130 ou 140. Ou seja, conseguiram consolidar esse negócio e ter continuidade nessa atividade. Da mesma forma que o americano, os leilões do Uruguai trazem muita informação, descrição, garantidas por um processo de certificação. Não vou entrar no detalhe, mas aquelas marcas vermelhas, assim, o grau de detalhamento, né? Um lote tem terneiros de 180 quilos, mas tem tantos em tal faixa de peso, tem tantos de tal cruzamento, ou seja, a pessoa lendo a certificação, ela tem uma clara compreensão de como é composto aquele lote lá de animais. E é um processo que se repete, que a cada ano, a cada leilão gera melhor entendimento e confiabilidade. Gera conveniência ao produtor, porque assim como no nosso leilão, que os senhores têm o catálogo aí na pasta, cada lote ou grupo de lotes tem o horário previsto da sua transmissão, então isso é uma facilidade ao comprador, é uma conveniência, é uma otimização de tempo, né? Gera muita informação e conveniência no sentido de pesquisar com facilidade, né, os seus lotes, ou seja, o produtor pode pesquisar por categoria, por peso, por região que ele está. Então, as facilidades que hoje a tecnologia nos permite, que são necessárias para quem está envolvido no negócio. E a contínua disponibilidade de informação. Então, aqui eu trouxe um exemplo, a Plaza Rural tem lá na sua página todos os resultados desde o seu primeiro leilão, né? Que é algo que nós necessitamos, que o Gustavo comentou aqui, da dificuldade de ter boa informação. E isso tomou tamanha relevância que deixou de ser informação e passou a ser referência, né? Hoje os negócios ocorrem referenciados nessas informações, nesses resultados, né? E gerou um avanço que foi a reunião dessas 3 grandes empresas numa associação para prover ainda mais informação de forma contínua. Então isso é um muito bom modelo para a nossa área comercial. Assim como a gente tem muito bons modelos lá do INAC, que é o Instituto Nacional da Carne, na área de comercialização de gado magro, como nós chamamos, esse modelo é um muito bom modelo para a gente buscar referência. Bom, o que é o lance rural? Que é o nosso trabalho aqui, né? Então, o Lance Rural Leilões Certificados é um serviço, é um programa do Canal Rural. O Canal Rural é que coordena, lidera esse processo, acreditou nesse processo em desenvolvê-lo. Nós, da Assessoria Agropecuária, somos responsáveis pela coordenação técnica e pela coordenação da certificação, e as empresas leiloeiras e escritórios rurais, que muitas estão aqui conosco, são o braço comercial, o braço no campo, que viabilizam a captação desse gado, a revisão, a certificação e até a colocação desse gado com compradores. Ou seja, nós fazemos a parte aqui técnica de que o leilão aconteça, mas ele não teria a menor possibilidade de existir se não fosse essas empresas, escritórios rurais, que fazem a captação, que fazem todo o relacionamento direto com o produtor. Bom, o sistema de certificação é muito simples. O produtor inscreve os seus animais com a sua empresa leiloeira, com a sua empresa da sua região, né? Essas empresas leiloeiras, elas centralizam as inscrições conosco no Canal Rural. O técnico de campo faz um serviço de certificação, ou seja, revisar os animais e preencher a certificação, ou seja, detalhar como é composto aquele lote. Ele envia esses dados em imagens para a nossa, vamos dizer, central que organiza isso, para nós publicarmos na internet e realizarmos o nosso catálogo. Com isso, nós temos a publicação do catálogo que os senhores têm aí em mãos, sempre com o mesmo critério. A ordem do catálogo é a ordem de venda, é do mais jovem para o mais velho, é do mais leve para o mais pesado, ou seja, sempre o mesmo sistema, não há nenhuma preferência a algum tipo de gado ou algum tipo de empresa, né? E depois fazemos o leilão com a transmissão dele, que é o próprio pregão, e até 10 dias após o leilão, esse gado deve ser carregado, né, nas propriedades. Bom, aqui tem um resumo que a gente buscou as referências desses leilões, especialmente do Uruguai, das características que compõem a certificação, e são características que têm relevância comercial, ou seja, são importantes para quem compra sabê-las, né? Então, quem é o vendedor, quem é a empresa leiloeira, qual é a raça predominante ou cruzamento, a idade, a dentição, que especialmente quando a gente sai da categoria terneira é importante saber a dentição de novilhos, de novilhas, para definir valor para esse produto, né? Se são castrados ou inteiros,
se são castrados, se a faca ou a burdizo, se são mochos, aspados, ou com chifre, como a gente diz, ou amochados, né? Se são desmamados, sim ou não, né? Se no regime alimentar é a campo, ou se pastagem com suplementação, ou terneiros que receberam creep feed, ou seja, regiões de carrapato, sim ou não, mil, sim ou não, e outras informações diversas. E lá quem garante essa informação é o certificador, que está sempre disponível para ser consultado e prestar mais informações. Bom, quais são as vantagens aqui ao vendedor? Pagamento à vista, um gado que é vendido na fazenda, ou seja, não precisa transporte, e é apresentado em condições de fazenda, ou seja, não é um gado que está destarado, mangueireado, manejado. É um gado que não teve um estresse decorrente de manejo de transporte, não ter a despesa de transporte para um centro de vendas, que é um item para o vendedor, ter a certificação como uma ferramenta para alcançar melhor remuneração pelo seu produto, e os vendedores ainda podem usar outros programas de diferenciação para agregar mais valor ao seu produto, ou seja, são terneiros Angus certificados, são terneiro Hereford, são animais que têm tal sistema de produção buscando mais diferenciação. Ao comprador, quais são as vantagens? A conveniência de ter um grande volume de gado ofertado no mesmo momento, com facilidade de consulta, comprar um gado em condição de fazenda da mesma forma, sem os prejuízos de manejo, transporte, concentração, a conveniência dos horários de venda pré-definidos, um gado com maior sanidade por não sofrer esse estresse e por não estar em concentração com outros animais, não estar em reunião com outros animais, que é um fator problemático na parte de sanidade, ter informação em relação aos lotes, ter a garantia da certificação e ter condições de pesagem pré-definidas e informadas. Bom, para a cadeia ou para o nosso negócio de pecuária, o fortalecimento dos leilões, nós não estamos aqui de forma alguma advogando contra os leilões, mas sim de ferramentas, mecanismos de torná-los mais fortes, os leilões como uma modalidade de comercialização, o desenvolvimento do modelo de negócio com inovação e com diferenciação, e avanços em bem-estar animal, porque nós estamos contribuindo com o bem-estar animal e com sanidade por não concentrar esses animais e não transportá-los desnecessariamente e, por consequência, gerando informação necessária para o mercado, para fins de negócio, para fins de desenvolvimento da nossa atividade, né? Nós já realizamos 2 leilões, o número 1 e o número 2, vamos para o número 3 amanhã, aqui no Parque de Esteio, no núcleo da 6ª região, que é o catálogo que os senhores têm em mãos, e já montamos uma agenda com o número 4 para o final de outubro, 29 de outubro, e para o número 5 para 3 de dezembro. Então, nós vamos realizar aí nesse segundo semestre 5 leilões, que ficamos satisfeitos em conseguir realizá-los, porque é uma tarefa árdua, a gente sabe das dificuldades que as empresas têm para captar esse gado, para gerar convencimento ao produtor, para realizar o trabalho de campo, né? E o nosso próximo leilão, que é amanhã, é o número 3, e é importante agradecer e grifar as empresas que estão contribuindo com este leilão e contribuem desde o primeiro, que é a Corretora Rural Ganadeiro de Bagé, a La Rural de Alegrete, a Lund Negócios de Pelotas, a Rédia Remates de Santa Vitória do Palmar, a Santa Fé Remates de São Cepé e o Escritório Rural Tradição de Santo Ângelo. Então, são 6 empresas que viabilizaram a realização desse leilão. Não é a totalidade das empresas que já participaram do primeiro e segundo, mas parte desse nosso grupo de trabalho, que é um grupo que está aí em cooperação, buscando desenvolver essa modalidade de negócio. Então, eu agradeço a atenção de vocês, tentei passar em linhas gerais o que nós fizemos e agora deixar aqui à disposição a palavra para as nossas discussões. Muito obrigado. Exatamente. Obrigada, Veloso, aí pelas tuas explanações. Então, vamos abrir espaço para o debate das perguntas do público. Inclusive, já chegaram várias perguntas. Vamos começar com 2, que elas são bastante semelhantes. Então, eu vou ler as 2 perguntas. Elas são destinadas ao Pablo Regis, ele que é da Associação de Consignatários de Ganado e também diretor da empresa Lote 21 do Uruguai. Tem uma pergunta aqui do Marco Petrucci.
Ele é leiloeiro rural, ele pergunta qual foi o tempo de amadurecimento dos leilões virtuais no Uruguai. É uma pergunta muito semelhante ao do Marcelo Trentin, da Santa Fé Remates, que pergunta quanto tempo mais ou menos levou no Uruguai para os leilões certificados virtuais serem utilizados definitivamente pelos produtores. Bueno, el tiempo de adaptación, como les comentaba cuando arrancamos, fue bastante ágil, más que nada en los años 2000 y 2001, debido a la crisis sanitaria más dura que tuvimos en el Uruguay, que fue la fiebre aftosa. Como decíamos hace un rato, por unos meses, por bastantes meses, las autoridades sanitarias del Uruguay prohibieron la concentración de los ganados, por lo tanto se prohibieron los remates tradicionales, y esa fue una de las causas por las cuales el crecimiento de los remates virtuales, de los leilados certificados en Uruguay, fue bastante vertiginoso. Y ya quedó consolidado, y ahí ya quedó consolidado. Después fueron entrando empresas nuevas, hasta que en la actualidad hoy somos 3 empresas de remates por pantalla a nivel nacional, y bueno, y ya quedó consolidado el sistema, que como les decía hace un rato ya es referencia absoluta para todos los otros sistemas de comercialização, basicamente los negocios particulares. Certo. Acho que nesse sentido já cabe também uma outra pergunta que chega aqui, perguntando qual a proporção hoje do que é vendido via virtual e também leilões tradicionais presenciais, hoje lá no Uruguai. Qual é a proporção, Pablo? Hoy más del 50% de ganado que se vende a través de las 3 empresas de remates virtuales, y los remates tradicionales, si bien siguen funcionando, son todos remates de escala pequeña. Te diría que en general, salvo un par de excepciones, son remates entre 150 y 300 vacunos los remates tradicionales, que son más que nada a nivel local y de lotes chicos, generalmente de lotes de menos de un camión. Maravilha. Nós temos também uma pergunta para o Gustavo Aguiar aqui, da Scott Consultoria. Qual a relação, Gustavo, de troca boi gordo bezerro? Seria uma relação sustentável? Qual é hoje esta relação para o boi cruzado e boi normal, branco? Bom, a relação de troca é um indicador bastante interessante de ser analisado, justamente por trazer essa análise comparativa de preço. Inclusive, recentemente, a gente fizemos uma análise na Scott fazendo uma retrospectiva de longo prazo mesmo, analisando os últimos 40 anos em termos de relação de troca. Parece que a gente pegou os preços de São Paulo, que em termos de histórico, é o que a gente tem de mais longo dentro do nosso banco de dados. E, para nossa surpresa, em termos de quantos bezerros poderiam ser comprados em São Paulo na década de 70 e quantos podem ser comprados hoje com a venda do mesmo boi, a redução foi de 50% em termos de poder de compra. Isso tem muito a ver com aquele ponto que eu demonstrei, que é justamente da ineficiência da cria, em termos gerais, em relação à demanda que é promovida pela recria e pela engorda. Tá? Então, essa é uma tendência que, em parte, até vem sendo atacada, vendendo-se um boi mais pesado. Essa é uma das respostas, inclusive, do recriador para conseguir manter seu poder de compra. Ele tende a vender um boi mais pesado para corrigir essa deficiência de troca. Para boi cruzado, para animais cruzados, como eu comentei também, a gente vê hoje ágios que podem chegar até 20% acima do gado normal de mercado. Se essa conta fecha ou não, aí é um caso a caso, mas tem que ser analisado, sem dúvida, levando em conta também a eficiência do animal cruzado em relação ao normal. Mas, sem dúvida, essa relação ela é menor para animais de cruzamento industrial e etc. Maravilha. O Fernando Veloso teria algum questionamento a fazer, Veloso? Eu tenho uma curiosidade, gostaria de perguntar para o senhor Pablo. Os leilões no Uruguai, eles
informam a classe, vamos chamar assim, do gado, ou a classificação, se é um grupo de animais superiores, médios ou inferiores dentro da oferta. E a gente observa pelas divulgações que, com bastante frequência, esses lotes superiores têm, de fato, valorização superior por quilo, né? Então, eu gostaria de ouvir, assim, da sua experiência, se essa valorização superior da cotação de lotes superiores é uma frequente, é uma permanente, ou ela é muito sensível à questão de mercado? O mercado está positivo e há uma diferenciação maior para o produto superior. Ou não, ela, quando é um período normal, essa variação é menor. Eu queria lhe ouvir, porque é uma informação importante que o sistema disponibilizou e que até então a gente tinha por prática, mas não tinha ela disponível, tabulada, né, como é feito no Uruguai. Não sei se o senhor compreendeu bem. Siempre me hablas en español y ahora me complicaste. Tú me preguntabas de la valorización de los lotes que se destacan en calidad, la diferencia. Exacto. Sí, es correcto, no. Sin duda que sí. El gran cambio que tuvimos con los remates virtuales en Uruguay fue de pronto de esos lotes medianos que están en ubicaciones de pronto difíciles, en zonas en el norte, lejos de las rutas, ganados poco conocidos que generalmente los compraban clientes de la zona, en un radio de 50, 60 kilómetros, y que no eran conocidos a nivel nacional. Y realmente cuando empezamos a venderlos en los remates virtuales, empezamos a descubrir un montón de ganados que la mayoría de los compradores no conocían. Y realmente sí, se nota bastante cuando hay ganados destacados en cuanto a genética y a conformación, hay una diferencia de precio que varía, pero es considerable, es importante. ¿Es continua cuando el mercado está estable, fuerte o fraco? Por favor, no microfone. No. Ah, tá. Sí, no, la diferencia es continua, es permanente. Cuando el mercado está firme, esos lotes generalmente hacen una diferencia mayor. Y cuando el mercado está trancado, son los que primero se venden, los que se venden con más agilidad, ¿verdad? Meu questionamento, Stella, foi porque nós temos aqui um trabalho no Estado buscando diferenciação do nosso produto, demonstrar que nós temos aí, vamos dizer assim, essa possibilidade aqui, a disponibilidade de animais para carne de qualidade e muitas vezes a dificuldade de concretizar esse valor, né? Então a gente vê também que os leilões certificados são uma ferramenta para conseguir de fato diferenciar lotes e obter valores superiores por eles, ou seja, algo que já ocorre no mercado e que a gente quer buscar uma ampliação disso, né? Foi nesse sentido a minha pergunta, né? A gente vê que o público quer aproveitar bastante a experiência do Uruguai aí nessa modalidade para nós recente, né? De comercialização de gado de reposição. Então, tem algumas outras perguntas direcionadas também ao Pablo. Qual o valor pago ao certificador lá no Uruguai? ¿Cuál el valor? El costo de la certificación. Sí, el costo. Bueno, las tres empresas a nivel nacional tienen sistemas de certificación distintos. En el caso nuestro del lote 21, tenemos un equipo de veterinarios a los cuales les pagamos un jornal bueno diario, más los viáticos. El jornal anda en los 200 y algo de dólares por día, más los viáticos. Y bueno, generalmente ese certificador, dependiendo de la zona en la que trabaje, porque hay zonas que tenemos lotes en radios menores de kilómetros y hay zonas como el norte que de pronto los tiempos son otros porque las distancias son más largas, pero muchas veces generalmente el certificador puede hacer entre 2 y 3 lotes por día. Cada certificador está equipado con su balanza portátil, electrónica, y su filmadora de última generación, por supuesto. Los costos para el vendedor, creo que quería saber los costos para el vendedor. Los costos para el vendedor son del 3,7 en el caso nuestro, más impuestos, más o menos impuestos incluidos, tiene que andar en el entorno del 4,5 o 4,6, pero esos lotes generalmente se venden con 90 días. Si el comprador quiere pagar al contado, tiene un 1,5% de descuento que lo absorbe el vendedor. Por lo tanto, si el comprador paga
al contado se genera un 1,5% más, o sea que termina en el orden del 6%. O certificador, é importante que a gente fale, né, Veloso, que lá eles têm profissionais neutros, né? É um caminho a ser buscado ainda aqui no Brasil. Não sei se ficou bem claro, ele inicialmente comentou os custos da certificação para ele como empresa, né? Para o vendedor, o que existe somente é um custo do percentual da venda, né? Ou seja, que ele comentou que é um valor que vai a 4%, porque tem 3,7% mais impostos, né? E há uma variação se é uma venda à vista ou com prazo. Mas, no caso, a certificação, a participação no leilão custa lá para o vendedor em torno de 4%. E para o comprador, ele comentava antes, custa mais, custa em torno de 7%. Então, a certificação é um custo da empresa promotora, vendedor e comprador arcam com comissões de venda. Nós temos mais uma pergunta para o Pablo aqui, Marcelo Trentin, leiloeiro novamente, questionando ao Pablo, os animais são leiloados no quilo vivo, lá no Uruguai? Por kilo vivo? Correcto, sí. Todas las categorías de invernada, todo lo soltero se vende al kilo y las categorías de vientres preñados y piezas de cría, vaca con ternero, se vende al bulto. E quando de animais tatuados puros, os animais são comercializados também em quilo vivo ou unidade, cabeça? Generalmente cuando va ganado tatuado, generalmente son vientres, por lo tanto va generalmente al precio al bulto. Eu acho que reforçando essa questão de comercialização por peso, a gente lá na Scott vê isso como uma tendência futura e que vai promover um grande ganho para a cadeia, né? Pensando primeiro nas categorias mais próximas ao abate, como eu comentei, justamente pela questão da margem de erro ser muito menor, mas a transparência, né? A transparência do sistema como um todo, fugindo daquelas negociações em que às vezes o vendedor pede um valor muito acima ali, mascara um pouco o peso, enfim, dá margem para se ter uma interpretação diferente ali daquela negociação, né? A venda no leilão, não por unidade, e sim por reais por quilo, vem a ser o diferencial do nosso negócio e, ao mesmo tempo, a nossa dificuldade nesse momento, né? O diferencial porque é essa forma de vender que vai construir toda a confiança, toda a força do nosso trabalho, e a dificuldade porque é uma forma nova, não é usual nas vendas em leilões. A maioria dos leilões, praticamente a totalidade que eu conheço, vendem reais por unidade, a pessoa calcula o reais por quilo, né? E nós estamos vendendo, a pessoa num leilão desse que nós promovemos, ela compra lá, exemplo, um terneiro a R$ 4,50 e ela firmou, ela comprou essa cotação. E ela, quando for carregar esse terneiro, se lá confirmarem os 200 quilos, pagará R$ 900. E se for um pouco mais leve, pagará menos, um pouco mais pesado, pagará mais. E o peso que está ali informado da certificação é um peso referência da data que os animais foram revisados, né? Então, é um modelo que é para gerar muita confiança, porque a pessoa não se preocupa se aquela pesagem está exatamente precisa para o dia de hoje, ou seja, ela tem a tranquilidade que será o peso carregado, mas, ao mesmo tempo, é uma mudança de forma de comercialização que passa a ser, nesse momento, a nossa dificuldade, o nosso desafio, né? E nós acreditamos que, assim como o Uruguai superou essa barreira, nós vamos conseguir superar, sim, à medida que as pessoas forem usando esse modelo e entendendo que ele é muito positivo para quem vende, para quem compra, porque ele é muito claro, transparente, muito seguro. Que é uma dos resultados do estudo, né, apresentado pelo Gustavo da Scott, justamente essa falta de transparência ainda na comercialização desse gado, né? Nós temos aí uma pergunta para o Gustavo Aguiar. Quais são as principais rotas de reposição no Brasil, Gustavo? Ser forma de comercialização, né? As rotas, tá. Né? Tá. Exemplo, seria Mato Grosso do Sul para São Paulo. Tá, entendi. Essa é uma via bastante comum ainda, tá? Historicamente falando, né? Mato Grosso do Sul, São Paulo. Se bem que a gente tem uma dinâmica bastante nova nos últimos anos, né? Eu não falo últimos anos, já não tão poucos, né? Mas nas últimas décadas, assim, falando de uma migração ou de um crescimento do rebanho muito forte na região norte.
Então, a gente tem áreas de cria que se desenvolveram naquela região e também, de certa forma, atuam como fornecedores de bezerros para estados vizinhos. A gente vê um fluxo também, mais recentemente, agora falando, até de animais também do Rio Grande do Sul, em direção a São Paulo e estados ali da região mais central do Brasil, justamente por força dos programas de bonificação, né, usando o grau de sangue europeu aqui, tipicamente do Sul, para se trabalhar um cruzamento industrial e participar em alguma escala dos programas de bonificação. Tá? Então, eu acho que são dois fluxos importantes, né? O estabelecimento da região norte e a dinâmica maior, mais para cima do país, e esse fluxo pensando em raças europeias em que a participação do Sul é muito importante.